Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo à noite, um bom dia para quem for assistir de dia. Nós vamos agora resolver o exercício do capítulo da unidade 3, né, do livro de Teologia Pastoral. O primeiro capítulo vai falar sobre a autoridade do pastor, né? Então, o exercício começa do capítulo 1, né, pedindo para a gente marcar as alternativas corretas, né? Está no plural, então significa que tem mais de um item correto, e nesse caso aqui especificamente nós temos 3 questões corretas, né? Com relação à autoridade do pastor, quais são os itens que estão corretos? O número 1, né? A autoridade do pastor deve ser definida como o poder especial que Deus concede ao pastor para que possa servi-lo como guia espiritual, moral e intelectual do rebanho, sempre em submissão à voz do Espírito e à sã doutrina da palavra de Deus, né? Lembrando que a autoridade não é autoritarismo, né? Autoritarismo é poder, né, de coagir as pessoas, né? O evangelho não funciona por meio da coerção. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. A coerção funciona de fora para dentro, o constrangimento funciona de dentro para fora, né? Jesus nunca coagiu os discípulos a fazerem nada, né? Pelo contrário, sempre deu liberdade para eles até escolherem virar as costas para ele, como foi naquele episódio onde João 6, se eu não me engano, ele pregou o sermão duro, né, dizendo que ele era o pão da vida, quem não comesse da carne dele, não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele, não ressuscitaria no último dia, né, na ressurreição dos mortos. E os judeus falaram: duro esse sermão, quem pode ouvir isso? E começaram a sair. Jesus perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir? E Pedro falou: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, os discípulos ficaram não porque Jesus estava obrigando eles a ficarem, né, mas por causa que a autoridade das palavras de Jesus era inigualável, né? Ninguém, como os próprios soldados que foram certa vez prender Jesus, voltaram e disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como ele, né? Então a autoridade não é autoritarismo, né? Não é o uso da coerção, né, da manipulação, não, né? É da persuasão, do convencimento, da decisão pessoal de cada um, sobretudo com relação a um constrangimento interior que vem do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o item 1 você vai marcar, depois o item 2 e o 3 estão equivocados, né? Se você ler você vai perceber a incoerência. O 4 e o 5 estão corretos, né? O pastor, a autoridade pastoral é saber conduzir o rebanho do Senhor com amor, né, e demais características aí. E o número 5 também está correto, que a autoridade não é sinônimo de grosseria e aspereza, como eu falei sobre o autoritarismo, né? Nem tampouco pode ser confundida com frouxidão, né? É preciso ter coragem para exercer a autoridade entregue por Deus. Por isso que Pedro não soube, né, a princípio negou, né, ficou com medo, né, se acovardou ali quando perguntaram se ele era discípulo de Jesus, mas depois, lá quando ele foi revestido do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo número 2, né, no dia de Pentecostes, aí Pedro, com ousadia, com coragem, vai lá pregar e bater de frente com aqueles que estavam zombando dos discípulos, né, e até com o Sinédrio, sem desrespeitá-los, né, mas vai lá argumentar com sobriedade, sensatez, mas com coragem, né, e autoridade dada por Deus, dizendo que importa antes obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, no capítulo número 2, ele pede para a gente preencher as lacunas, né, de acordo com a sequência que está no próprio livro, né, sobre a administração da igreja, né? Então, nos tópicos, na página 104, princípios para uma administração eficaz, ele pontua aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. 6 tópicos que está na sequência, né? Então você só vai colocar de acordo com o que está lá na página 104. O primeiro é legalidade, né? A administração tem que ser legal e não ilegal, né? Tem que estar de acordo com a legislação, né? Não apenas bíblica, né? Mas até a legislação vigente na sociedade, né, do país, né? Moral, né? Moralidade, impessoalidade, né? Não pode fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz, né?
e no direito existe o princípio da isonomia, todos têm que ser tratados da mesma forma. Razoabilidade, transparência e eficiência. Esses são os princípios de uma boa administração, de uma administração eficaz. Então está na sequência, é só você preencher de acordo com o que está no livro. No capítulo 3, sobre o relacionamento do pastor com o rebanho, com as suas ovelhas, aí ele pede aqui para você elencar a segunda coluna de acordo com a primeira, mas é um exercício simples. Na primeira coluna ele coloca aqui algumas características, que devem ser evitadas, A questão fala assim: existem 5 elementos que podem destruir a harmonia no relacionamento entre o pastor e o rebanho, que devem ser, portanto, evitados, Aí ele elenca as 5 características: desconfiança, lobismo, hipocrisia mútua, indiferença mútua e raiz de amargura. E aí é para marcar de cima para baixo na segunda coluna. O primeiro item aí sobre se estabelece nos momentos de fraqueza, tanto do obreiro como do rebanho, que é isso, a raiz de amargura. Fraqueza porque perdoar é difícil, Você tem que estar muito bem espiritualmente fortalecido para poder liberar perdão e receber perdão, Então, nos momentos de fraqueza, quando o perdão não é exercitado, aí gera-se a raiz de amargura. Em seguinte, se configura quando o líder começa a agir como um lobo, Já está dando a resposta, Lobismo, Item de número 2. O primeiro é item de número 5. Número 2, quando o pastor e o rebanho dizem que está tudo bem, quando na verdade não está, aí é a hipocrisia mútua, Mais ou menos quando o professor não quer dar aula e os alunos não querem assistir, Aí um finge que está dando e os outros estão fingindo que estão aprendendo, Graças a Deus isso não acontece no CETEC não, mas quem é professor do estado, que dá aula para esses meninos na escola pública, até nas particulares em algumas turmas, em algumas escolas, infelizmente esse é o retrato que a gente costuma ouvir de alguns testemunhos que a gente escuta por aí. Mas é a hipocrisia mútua, Seguinte, é o número 3, Próximo, quando a igreja não consegue acreditar e confiar nos trabalhos do seu líder, quando este não confia no rebanho, cria-se o laço de tensão e suspeita, E aí é a desconfiança, perca da credibilidade. O número 1, e finalmente, demonstra quando o pastor e a igreja não enxergam as necessidades uns dos outros, é a indiferença mútua. Tanto o pastor tem que estar bem atento para as necessidades da carência, dos seus membros, das suas ovelhas, para alimentá-las, para supri-las de acordo com essa necessidade, quanto as ovelhas também têm que estar atentas à necessidade do pastor, que é homem, é humano, não é Deus, também tem as suas falhas, as suas limitações, as suas necessidades que têm que ser supridas pela igreja. E no capítulo número 4, o relacionamento do pastor com os obreiros, Aí aqui é para marcar as alternativas corretas, Quais são as recomendações vitais que o pastor deve usar no trato com os obreiros auxiliares? Então, existem várias orientações a esse respeito. Lá no livro de vocês, está lá na página... Começa na página 117, E aí ele vai dar várias recomendações, vários conselhos, Mas o que vale a pena a gente destacar aqui, que a questão quer, é o item de número 1, falar a verdade com os companheiros, visitar o lar dos obreiros, número 2 está correto também. Número 4, ser bondoso e educado. Número 3, discutir não, Os itens que estão errados geralmente são bem óbvios de perceber o erro, Não condiz com o perfil do pastor. Número 6, está correto, orar com os obreiros. E o 9 e o 10, impor limites. Todo relacionamento tem que ter os seus limites, E lembrar é importante, Todo mundo gosta de ser lembrado, no seu aniversário, Então, esses são os itens corretos. O item 3, o 5, o 7 e o 8 estão errados, então não é para marcar. E finalmente, com relação à liturgia da igreja, mais uma vez, as lacunas, que é para preencher, que não é nem uma lacuna especificamente, é para você enumerar só, tem 5 traços aí para vocês completarem. Tá lá na página de número, começa na página de número 124 e vai até a página de número 125, que são os elementos do culto, Então, está na sequência: os hinos, a leitura bíblica, a oração, a contribuição e a pregação da palavra,
Então esse era o exercício da unidade de número 3. Amanhã ou mais tardar até sexta-feira eu estou fazendo o vídeo do exercício da unidade de número 4, mas enquanto isso, com relação à prova, né? A Raquel ficou de confirmar, mas provavelmente vai ser no retorno das aulas, no próximo mês, se Deus quiser, né? E até lá a gente vai conversando, tirando dúvida lá pelo WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas, as dúvidas de vocês, e eu vou tentar esclarecer o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até breve.